E o que é, então, o Power BI? O Power BI é uma ferramenta fantástica que trabalha justamente com uma gama de criação de relatórios e de dashboards de maneira interativa. Então, você pode criar ele através do Power BI Desktop. Então, você cria seus relatórios de maneira offline, no seu computador, e você pode então publicar através da própria plataforma da Microsoft Online, onde você pode publicar os seus relatórios e dashboards utilizando os servidores da Microsoft, mas também você pode adquirir licenças para instalar isso no seu servidor local, ou usar também os serviços de nuvem da Microsoft, com Azure, por exemplo, e assim você pode disponibilizar os seus relatórios, aquilo que você fez com os seus dados de maneira bastante prática, intuitiva e até simples, dado que a curva de aprendizagem dessa ferramenta da Microsoft não é uma curva muito grande, muito alta. Nisso você tem então toda uma possibilidade de trabalhar com esses dados através de relatórios precisos, e esse então é o foco da minha palestra hoje, daquilo que eu vou falar com vocês, certo? Bem, e onde se casam esses dois, Onde que realmente se reúnem? Justamente quando nós falamos de análise de dados, Excel e Power BI casam quando nós tratamos e falamos sobre Business Intelligence, sobre inteligência de negócio. O que é Business Intelligence então? Daniel Mendes, o meu xará da escola Data Science Academy, ele define Business Intelligence como um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que a organização, a instituição, seja ela pública ou privada, utilize a análise das informações para o suporte à tomada de decisão. Então, basicamente, falar de BI, falar de Business Intelligence é falar de tomada de decisão, de análise de dados, de trabalhar com as informações de maneira mais precisa possível. O fluxo de processo de Business Intelligence, se você já é inteirado sobre o assunto de BI, você já entende um pouco como é que ele funciona. Basicamente, nós vamos ter ali algumas fases, começando, por exemplo, pelo levantamento de necessidades. Então, antes mesmo de termos os dados, é muito importante que nós entendamos qual é o problema. Qual é o problema a ser resolvido? Eu tenho os dados da Covid-19 no ano de 2020. Certo. O que eu pretendo fazer com esses dados? O que você quer fazer com esses dados? Então, o levantamento de necessidades ele vem até mesmo anteriormente ao levantamento dos dados. Depois de levantado o problema ou a necessidade, nós passamos pela fase de fonte de dados, a qual nós saberemos quais são os dados e que tipo de dados nós estamos lidando. Posteriormente, analisados esses dados e obtidos esses dados, nós vamos então criar um planejamento e metas a qual nós queremos chegar. O que nós vamos fazer com esses dados? Então, a pergunta inicial é o que nós precisamos fazer, qual é o problema. A segunda pergunta seria quais são esses dados. A terceira é o que fazer com esses dados, onde nós queremos chegar com esses dados. Depois, aí sim a fase de desenvolvimento, a implementação realmente com o uso de alguma ferramenta de BI para nos auxiliar nesse processo. E posteriormente então a disponibilização ou criação dos relatórios e dashboards para que eles possam então chegar realmente ao seu público final. Dentro do Power BI, como é que funciona esse processo? Nós podemos então criar os nossos relatórios conectando a ferramenta aos dados de origem, a fim de explorar esses dados. Nós podemos colaborar e compartilhar, trabalhar de maneira colaborativa, publicando nossos relatórios e dashboards para que fiquem disponíveis para que outras pessoas possam acessar, e também obter insights. Isso aqui é uma coisa fantástica que o Business Intelligence nos oferece e que o Power BI trabalha de maneira bastante simples. Ele pode sugerir para você tendências relacionadas a partir daqueles dados. Então, com ferramentas de inteligência artificial incorporadas à própria plataforma do Power BI, nós vamos ter esse conhecimento e saber então o que fazer e como fazer para obter um pouco mais desses insights, dessas ideias que podem surgir ao longo desse processo. Uma coisa interessante a se falar, não puxando o saco, não puxando a sardinha para o lado da Microsoft, mas a Microsoft ela tem estado por 12 anos consecutivos liderando ali o quadrante mágico com relação à parte de inovação, a parte realmente de liderança em dados do quadrante mágico da Gartner, certo? Então, como nós podemos ver nessa figura aí, percebemos então que a Microsoft está um pouco mais acima, voltado para a parte mais visionária e de liderança realmente de mercado.
E uma outra ferramenta, né, uma outra empresa que se aproxima muito da Microsoft é o Tableau. Então a gente percebe que a Microsoft libera, não é apenas uma ferramenta da Microsoft, não é o Power BI apenas, mas todo um conjunto de ferramentas de dados, né, que inclusive aqui a gente pode incluir o Excel, a gente pode incluir aqui os bancos de dados da Microsoft, né, como o Microsoft SQL Server, e também como todas as ferramentas Azure. Tá? Eu particularmente não trabalho apenas com Microsoft, eu gosto bastante, na verdade, de ferramentas que sejam open source, mas a Microsoft, inegavelmente, tem sido um agente importante nesse processo de obtenção e extração de valor dos dados. Bem, sobre o Power BI, sobre essa ferramenta do Power BI da Microsoft, nós temos o Power BI Desktop, né, com as suas possibilidades de conexão com dados vindos de diferentes fontes, geração de relatórios de maneira bastante prática, e isso tem sido fundamental para alguns profissionais. Não à toa, o Power BI tem sido uma das ferramentas mais procuradas a nível de capacitação e treinamento ultimamente, juntamente com outras ferramentas como Tableau e Qlik. E essa tela, né, nos mostra justamente aí uma das formas de acessar os dados, de criação, né, de visualizações de dados através do Power BI. Power BI Desktop, né, que é o software que você baixa e instala no seu computador. Ele é gratuito e possui atualização constante. Praticamente todos os meses a Microsoft lança continuamente atualizações e algumas delas mudam drasticamente, principalmente a parte visual da aplicação. Então você não se cansa da tela do Power BI porque ela muda constantemente e está a todo momento ali disponibilizando atualizações. A todo momento ali que você abre o programa você vai se deparar com isso. Muitas pessoas não gostam muito disso, não gostam da ideia de atualizações muito constantes, mas é ideal, é muito bom você ter essa atualização, afinal de contas você não fica preso, né, a uma realidade, não fica preso ali a uma necessidade de estar tendo que ir atrás da atualização. Né? Ele mesmo já te oferece, você baixa, você se atualiza para a versão mais viável. Ele também tem um costume, né, no próprio sistema do Power BI, o costume de nos mostrar alguns alertas. Tá? Então essa parte de visual, essa parte realmente de instrução visual do programa, ela é muito útil, ela é muito aplicável e ela ajuda bastante o profissional que lida com elas. Então toda ferramenta nova que surge, toda possibilidade nova, o Power BI sempre vai te oferecer. Assim que você abre o Power BI, ele vai abrir basicamente essa janelinha, né, essa janelinha sobreposta à tela, dando um acesso rápido ali, né, um kickstart para você abrir o seu projeto atual, obter uma nova fonte de dados, para você se conectar ao serviço dele online e também as novidades. Tá? Então essa barra amarela ao lado aí permite que você então tenha acesso realmente efetivo à ferramenta, de maneira a acessar os fóruns, tutoriais. Algumas vezes quando você abre, ele já te dá alguns tutoriais de cara, então você já tem acesso às telas, é só clicar e você vai ter acesso então a essa possibilidade de interagir com a ferramenta através dos tutoriais. Outra grande possibilidade que o Power BI nos traz é um fácil acesso através dos aplicativos, tá? Para celulares e smartphones e tablets de um modo geral, com um sistema operacional, seja ele o Windows, seja ele o iOS, seja ele o Android. Tá? E os aplicativos gratuitos também, desde que você tenha ali, né, o acesso a uma conta criada. Lembrando que para você acessar a versão online, né, e do aplicativo, basta você ter uma conta criada no serviço da Microsoft Power BI. Pode ser uma conta gratuita. Tá? A única coisa que a Microsoft tem exigido ao longo do tempo é que você use um e-mail corporativo. Né? Então tem que ser @algumacoisa.com.br. Gmail, Hotmail, né, Outlook, esses e-mails gratuitos, a Microsoft não permite a criação da conta. Tá? A criação da conta tem que ser vinculada a algum e-mail próprio. Então, se você trabalha numa instituição que tenha um e-mail, né, o seu e-mail profissional, seja uma instituição pública ou privada, você pode utilizar ela para criar a sua conta no Power BI. Esse serviço, se eu não me engano, ele fica de 60 a 90 dias de maneira gratuita, tá? Então você pode utilizar os serviços e recursos de maneira gratuita para experimentar, digamos assim, a versão premium, e posteriormente pode adquirir a licença para uso. Existe a licença individual e existe a licença premium, né? a licença enterprise, né? Onde você pode adquirir várias licenças ali a nível empresarial. Então o servidor de relatório do Power BI, uma vez que você se conecta a ele, você pode ter, né, tanto os seus relatórios, acesso aos seus relatórios locais compartilhados na nuvem, né? Você pode jogar ele então, né, publicar os seus relatórios criados no seu Power BI Desktop na versão online e
esse serviço já está incluído na compra da licença Premium do Power BI. Então, se você assinar a licença Premium, ele está 100% acessível para você na versão online. A Microsoft tem acoplado outras aplicações e serviços, né, o que ele tem chamado ali, né, de plataforma Power da Microsoft, que inclui o Power BI, os Power Apps e o Microsoft Flow, entre outras aplicações. Basicamente, né, o Microsoft Power BI, né, é o que nós conhecemos, a criação de relatórios e dashboards. Dentro da plataforma, então, permite que você compartilhe, crie insights e se conecte a dados de maneira online, então gerando esses relatórios online. Você pode criar inicialmente ele no desktop, compartilhar ele online e fazer algumas alterações na ferramenta online. Power Apps é a ferramenta da Microsoft que permite que você crie aplicativos, tá? Crie apps de maneira muito prática. Você praticamente não tem que saber nada de programação, não que isso seja uma vantagem, tá? Eu indico você a estudar, né, a evoluir com relação à criação de aplicativos, mas a Microsoft criou essa plataforma para que mesmo quem não é da área de TI, não tem essa expertise de programar, mas que possa criar de maneira definitiva, de maneira bastante simples, né, o seu próprio aplicativo. Então, Power Apps, a grande vantagem dele com relação ao Power BI é que você pode criar um aplicativo que se conecte ao seu serviço do Power BI online e então obtém os dados de lá e gera então uma visualização única. Para quem já trabalha, já sabe lidar com aplicativos, isso aqui torna-se uma ferramenta bastante prática e faz com que você possa criar seu aplicativo lidando com os dados que você já trabalhou, né, já tratou ali no Power BI. E o Microsoft Flow ele trabalha basicamente ali, né, com o flow dos trabalhos, com o fluxo de trabalhos que você pode então acoplar às diferentes ferramentas da Microsoft, tá? Então você pode trabalhar com Visio, você pode trabalhar com Excel, com Power BI e gerar então um fluxo de trabalho com as ferramentas Microsoft nesse sistema Power. Para trabalharmos com Power BI é simples, ele é gratuito, né? A princípio a versão desktop é gratuita, você pode baixá-lo para o seu computador, instalar no seu computador, no seu celular. Né? O celular é apenas para visualização, para obter insights, então a versão online e a versão de app, né? A versão para celulares, ela é uma versão apenas de visualização, e o Microsoft Power BI é onde você pode realmente, efetivamente, criar suas aplicações. Você também pode, né, baixar e configurar os gateways de conexão da Microsoft, que permite que você se conecte ao seu próprio banco de dados, né, o banco de dados da sua instituição, para realizar as suas transações. Nós podemos demonstrar o fluxo de tratamento de Business Intelligence do Power BI através desse fluxo padrão, tá? Da descoberta e obtenção dos dados, do processo de ETL, o processo de extração, transformação e carga, né? O Extract, Transform, Load do inglês. A pré-visualização, então você pode pré-visualizar os seus dados e aí então tratá-los, gerar os relacionamentos, né? As cardinalidades, tratar essa parte realmente de análise de relação de dados, criando seus esquemas de dados e posteriormente então criando as suas visualizações e dashboards para publicar isso e tornar isso realmente acessível ao seu público. O que nós podemos produzir então com o Power BI, com esse ganho dessas ferramentas? Criar relatórios como esse, tá? Tratando dados de vários segmentos, trabalhando com vários tipos de visuais, como nós chamamos, né? As visualizações, né? Os tipos de amostra de dados. Então nós temos aqui tabelas, gráficos, tudo isso são chamados de visuais. Aqui no Power BI nós temos esses cards mais acima aqui à direita, né? Esses cards azuis que dão ali um resumo dos dados, né? São os cartões interativos, gráficos em pizza, em rosca, gráficos de mapa e várias formas então que nós temos de trabalhar, né? Temos esses gráficos que mostram os dados ali de maneiras, né, bastante claras, temos os gráficos que de mapa, né, como eu tinha falado, que dá para frisar um pouco ali onde estão, por exemplo, onde está o nosso público, onde estão os nossos clientes. Esse pequeno dashboard aí, por exemplo, ele foi baseado em dados vindos do Google Analytics, né? Então, para quem já usa o Google Analytics ali para dados de georreferência, que puxam os dados, por exemplo, de que cidade, onde está o seu público, em que cidade, que estado, em que país,
né, o quantitativo, então você consegue jogar num gráfico e saber quantas pessoas estão acessando os seus relatórios ou quantas pessoas estão acessando o seu aplicativo. E isso é possível você trazer esses dados para dentro do Power BI. Você pode se conectar diretamente à sua conta Microsoft, ou melhor, à sua conta Microsoft ou à sua conta Google na aplicação do Analytics, por exemplo, e trazer o seu dado do Analytics para cá. Você pode, se você tem um canal no YouTube, se você tem os dados das suas redes sociais, você pode exportar esses dados, tratar ele no Excel, por exemplo, e trazer ele, importar ele para dentro da plataforma do Power BI.